casa. Então qual vai ser o seu experimento para essa primeira semana? Eu tenho aqui um termômetro, tá? Termômetro, né, de coluna, que a gente chama, que é muito parecido com aquele termômetro que tem na sua casa. A única coisa é que esse meu aqui, por exemplo, né, ele vai do -10 até os 150 e poucos graus Celsius. Ou seja, ele varre uma escala de temperatura maior do que aquele seu que você coloca no seu vácuo para saber se você está, né, com Covid ou não, tá bom? E aí o experimento, o que ele seria? Veja, um recipiente, qualquer que seja ele, termômetro lá dentro, e eu vou jogar aqui um tanto de líquido quente. Água, por exemplo, qualquer outro líquido, né? Vou lá, aqueço no fogo, aqueço bastante, coloco aqui e vou cronometrar o que acontece com a temperatura. Ou seja, esse sistema ali paradinho naquele lugar que você colocou, ele vai resfriar. Então é o experimento do resfriamento de Newton, tá? Então esse resfriamento, o que você vai fazer? Você vai monitorar qual é a temperatura em graus Celsius do seu sistema com o tempo em segundos. No início, tempo zero, a hora que eu joguei lá, era, por exemplo, 83 graus Celsius. E aí, 30 segundos depois, o que aconteceu, né? Mais 30 depois, o que aconteceu, e assim por diante. Ok? Então, logicamente, como que esse experimento realmente será feito por nós? Eu coloquei para você um simuladorzinho em Excel, tá? E ele vai simular os dados desse experimento. Como ele vai simular os dados? Primeiro, vai ser um dado diferente para cada um de vocês, ok? O que entra lá no cálculo? O seu RA. Tá? Não sei qual que é, mas por exemplo, o meu prontuário é 209387. Então você vai trabalhar com os 3 últimos algarismos do seu prontuário, preenchendo em 3 células lá qual é o antepenúltimo, o penúltimo e o último. Beleza? Feito isso, o simulador vai gerar os dados desse experimento para você, que realmente não é um experimento de complicação nenhuma, né? Tranquilamente a gente poderia estar no laboratório, a gente ia aquecer um tanto, a gente ia fazer com água, né? Ia aquecer um tantão de água lá, você ia retirar um tanto dessa água, colocar no recipiente e ir medindo a temperatura com o passar do tempo. Ok? A partir disso, com os seus dados, falar, mas o meu, eu estou assistindo o curso, professor, com o celular não tem Excel. Não tem problema, você pode pedir para alguém simular os seus dados, ele vai gerar essa tabela e a pessoa te manda essa tabela, tá? Então a partir desses dados gerados, você vai postar aí para nós, né, no fórum, quais são os seus dados, quais são os gráficos que você obteve, que você construiu. Gráfico. Primeiro, escala linear. Qual é a temperatura em função do tempo? Segundo, você se lembra lá que se eu quero entender um problema, eu posso construir um gráfico log-log? Então, o log da temperatura com o log do tempo vai ser um outro gráfico. E tem um terceiro gráfico, que é o gráfico monolog. Monolog é porque um eixo está na escala original sua e o outro está numa escala logarítmica.
certo? Então, para fazer isso, você fará dois gráficos. Um gráfico é deixando na escala logarítmica, e aqui é a escala linear. Então, um é deixando na logarítmica a temperatura e na linear o tempo. Um outro gráfico que você vai fazer o contrário. Você vai deixar na escala logarítmica o tempo. E aí vai deixar na escala linear a temperatura. Então isso é o que você vai fazer. A primeira aula nossa é quarta-feira, então são duas aulas, né? Porque temos a parte experimental e a parte teórica. Então na parte experimental, quarta-feira, você entrando no sistema, você vai fazer isso, preenche o seu RA, o Excel gera a sua tabela, e aí com essa tabela você vai criar esses 4 gráficos, né? 4 porque escala linear em ambos os eixos, escala logarítmica em ambos os eixos, logarítmica de um, linear do outro. Faz para as duas. E aí, na sexta-feira, a gente tem uma aula, né, um plantão lá, 8 horas da manhã, beleza. Aí nesse plantão das 8 da manhã, eu vou olhando o resultado que vocês têm no fórum, tá? Então vocês têm que fazer isso entre quarta e quinta-feira, olhando os resultados que vocês têm no fórum, trabalhar qual é a ideia teórica desse problema, tá? E consequentemente o que você vai fazer a partir desses gráficos, certo? O experimento não morre você simplesmente fazer os gráficos, tá bom? Então é isso aí, um abraço, bom início de semestre, fique em casa, física em casa.